Olá, amados, vamos à palavra do Senhor no dia de hoje e eu quero falar com vocês sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, né? A palavra do Senhor diz assim que é para nós atentarmos para as coisas que o Senhor nos mostra, as coisas que o Senhor nos fala, remindo o tempo porque os dias são maus, né? E ele diz para não sermos insensatos, mas prestar atenção em tudo, né? Assim como está escrito em Efésios 5, no versículo 15, 16, está falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar com você sobre 2 Samuel 16, onde Simei amaldiçoou o rei Davi, né? E a situação em que Davi passava ali era uma situação tão difícil, né? Então o Simei diz assim, né? Vem para fora tu, homem sanguinário, tu, homem de Belial. O Senhor retornou sobre ti o sangue da casa de Saul, em cujo lugar estás reinando, e o Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Eis que tu foste pego na tua maldade, porque tu és um homem sanguinário. E disse Abisai, o filho de Zeruia, ao rei: por que deveria este cão morto amaldiçoar o meu rei, meu senhor? Permita que eu me aproxime e rogo-te que corte-lhe a cabeça. E o rei disse: o que tenho convosco, filho de Zeruia? Portanto, ele me amaldiçoou, porque o Senhor tem lhe dito: amaldiçoa Davi. Quem então dirá, por que fizestes isso? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, o qual saiu das minhas entranhas, busca a minha vida. Quando mais agora poderá este benjamita fazê-lo? Deixe-nos a sós, deixe-nos amaldiçoar. Deixe o Senhor, que o Senhor lhe ordenou, né? Porque pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e que o Senhor me retribua bem pela sua maldição neste dia. Então, o que Davi estava ali numa situação tão desesperadora, tão triste, sabe? Não entendendo o que estava se passando na vida dele naquele momento, por causa daquela situação tão terrível que ele estava enfrentando, né? Que o próprio filho dele se levantou contra ele naquele momento. Então, ele estava numa situação tão angustiante que quando Simei começa a amaldiçoar ele e culpando ele pelo que estava acontecendo e dizendo para ele: tá vendo, Deus está te amaldiçoando porque você se levantou contra Saul, né? E Davi não se levantou contra, Davi simplesmente se defendeu, mas Davi ali estava numa situação tão terrível que ele disse: deixe que me amaldiçoe, deixe que aconteça isso. Ele não tomou nenhuma atitude porque ele estava mal. E eu quero dizer para você que tem épocas que a gente se sente assim tão mal com uma situação que nós não entendemos o porquê daquela situação e que nós achamos que a gente deve passar por aquilo, que a gente merece passar por aquilo. É terrível, né? E o que acontece, né? O filho Absalão, na situação de Davi se encontrava ali, era terrível, né? O filho dele, o Absalão, se levanta contra ele e quer tomar o reino, e Davi teve que fugir com seus valentes. Pensa bem que situação, um homem como Davi, que vencia todas as guerras, que sempre voltava com a vitória, junto com seus valentes, homens experimentados, que não perdiam nenhuma batalha. Davi era reconhecido como rei por todos, honrado. De repente, né, seu próprio filho se levanta contra ele. E como tudo isso aconteceu? A casa de Davi tinha problema, né? A casa dele, a família dele tinha problema, né? Davi lutava as guerras de fora, mas não se deu conta do problema que estava dentro da sua própria casa. E isso acontece, às vezes o problema está debaixo do nosso nariz e nós não conseguimos enxergar, porque temos coisas mais importantes para resolver. E quando fala da casa aqui, a gente está falando da casa, do ministério, das coisas que estão mais próximas da gente. A gente se preocupa tanto com o que está lá longe, fora, com as conquistas, e não se preocupa com aquilo que está ali pertinho da gente, né? Ali junto com a gente. Às vezes coisinhas que parecem, né, que não tem problema nenhum, que não são de suma importância, coisinhas bobas como a situação que estava acontecendo ali debaixo do nariz de Davi, ele não estava conseguindo ver, né? Um meio-irmão se apaixonando pela meia-irmã, né? 2 filhos de Davi, Amnon, que era filho de Ainoã, que foi aquela que ele casou com ela, né? A primeira que ele casou com ela, depois que ele casou com a que ele já era casado com a filha
de Saul, né? Mas aí tem a Ionã, que foi a moça que ele se apaixonou por ela no passado, então que casa com ela. E Tamar, filha de Maca, irmã de Absalão. E aconteceu a tragédia, e se abriu uma brecha, e a rebelião entrou. Então abriu-se uma fenda ali, naquele lugar, e o inimigo entrou para quê? Para atrapalhar a vida de Davi. Davi não estava nem prestando atenção em tudo aquilo, né? E Absalão começa uma guerra contra seu próprio pai, querendo tomar o reino, dividir o reino, matar o pai. Amados, precisamos prestar atenção nos detalhes, nas coisinhas que muitas vezes o inimigo traz para atrapalhar a nossa caminhada. Um dia eu estava no interior da Bahia, estava com um grupo de profetas fazendo remissão naquele lugar, né? Que a gente fez remissão de terra em muitos lugares no Brasil. Dentro da história tem coisas que acontecem que marcam o território e nós, como profetas, intercessores, precisamos identificar isso, né? E saber e trazer a remissão para o lugar, né? E isso que estávamos fazendo, é isso que nós estávamos fazendo ali, né? E subimos uma montanha, nesta montanha tinha antenas de televisão, de rádio, e subimos ali para fazer algo que o Senhor nos direcionou, dentre de muitos outros atos que fizemos naquele tempo no interior da Bahia, que foi antes da gente começar a caminhar pelo Brasil, levantando a intercessão. Deus nos deu para fazer muitos atos de remissão nas partes onde o Senhor nos levava do Brasil, né? E ali nessa montanha tinha pouca vegetação e muitas pedrinhas, aquelas pedrinhas pequenininhas, né? E sulcos no solo que eram feitos pela chuva, né? A terra dura, cheia de pedrinha. Então a água descia, era uma montanha pelada, aquela terra dura, não era terra fofa, né? E cheia de pedrinha. Aí 2 profetas me deram o braço para apoiar. E na descida, e eu enrosquei o braço nos braços deles, né, para apoiar, mas ficou difícil para mim caminhar assim, então soltei e fui caminhando sozinha. Meus pés sobre aquelas pedrinhas deslizaram, um foi para frente e o outro foi para trás e virou do lado, e eu não pude me segurar em pé. E o que aconteceu ali, né? Arrebentei o joelho, o tornozelo, e até hoje eu tenho cicatriz que naquele tempo sangrou, tive que fazer o restante da viagem daquele jeito. Tínhamos ainda que ir para Porto Seguro, Cabralha, Coroa Vermelha, onde ainda tínhamos atos de remissão para fazer, e eu fiz todo o trajeto daquele jeito, com a perna arrebentada e enfaixada, né? E o Senhor falou algo muito importante para mim, que marcou a minha vida. Filha, o que te faz cair, o que te faz muitas vezes errar o caminho, não são as pedras grandes, são as pequenas coisas que muitas vezes deixamos passar, né? Que está ali do nosso ladinho, porque não achamos tão importante assim e deixamos para resolver depois. Às vezes a gente até está vendo, mas não vai dar em nada isso, não liga para isso, sabe? São coisinhas pequenas e pensamos, isso não vai dar em nada. Tudo quanto nós conseguimos tratar no início tem como resolver, mas quando passa, se avoluma e perdemos o controle e temos perdas, confusão. Então o segredo sempre é achar onde está a falha, prestar atenção nas coisas pequenas, né? E trabalhar. A Bíblia diz, vigiai e orai, né? Uma situação pequena pode levar a perder um exército. Assim aprendemos na Bíblia a resolver as questões e quando não sei o que fazer, oro e peço direção de Deus, peço direção de socorro, né? E o socorro vem dele ali naquela situação que a gente precisa, ele não vai nos dar a sabedoria para resolver aquela situação. Às vezes dentro do ministério tem aquela coisinha que começa ali, aquela coisinha pequenininha, a gente fala, não tem nada a ver, deixa para depois eu resolvo, e aquilo ali vira um foco de rebelião muito grande. Então, não é nós controlarmos todas as coisas, mas é ajudar a resolver aquilo de maneira que nem ali na situação, Davi deixou de dar a atenção necessária para aqueles filhos que estavam ali. Então, não é que o filho nasceu rebelde, o filho teve um problema, aquele problema ele não teve ninguém para ajudar ele a resolver aquele problema, e aquele problema foi crescendo dentro deles. Então, se tivesse alguém ali presente, cada mãe ali, né, naquele caso, cada mãe
mãe, ela tinha uma cultura diferente. Davi casou com aquelas mulheres e esse foi o erro de Davi. Ele não devia ter feito aquilo, casado com tantas mulheres. Mas como ali ele achou que ele tinha que fortalecer o reino dele e ter muitos filhos. Então, para ter muitos filhos, ele tinha que ter muitas mulheres, né? Então, aconteceu que depois os filhos de Davi tornaram guerreiros e tudo mais. A maioria deles ficou firme com o pai. Mas olha quanto problema que ele poderia ter evitado, né? Então, nós temos que cuidar não só da nossa casa, mas da nossa casa espiritual também, do lugar onde nós estamos, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, prestar atenção se tem algum foco. Às vezes é falta de amor, às vezes é falta de atenção, e aquela falta de amor, aquela falta se torna numa rebelião, porque ele quer ser visto, ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido. Então nós precisamos de ajudar e prestar atenção nessas coisinhas, nesses detalhes, né? Assim como os filhos, são os filhos espirituais também. Uma situação pequena pode levar um grande exército à perda, né? Assim aprendemos na Bíblia, resolver as questões. Enquanto não sei o que fazer, oro, peço direção ao Senhor e o socorro vem dele. O Senhor me disse naquele dia: filha, não são as grandes pedras que te fazem cair. As grandes você vê e desvia delas, né? Mas as pequenas que são desvalorizadas por causa do tamanho, é interessante isso. Busque, né? Quais são as fragilidades, as pequenas pedras que estão me fazendo desequilibrar, escorregar, ou às vezes até perder a direção e ter que fugir para outro lado ou parar, né? No meu caso, naquele dia, eu dispensei a ajuda dos dois que queriam me apoiar. Então nós seríamos três, que é mais difícil de cair, porque um seguraria o outro. Além de me expor, ainda expus meus irmãos a caírem e se machucarem também, né? Então a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra. É interessante, temos muito para falar sobre esses temas e vamos voltar a falar quando o Senhor nos permitir, vamos voltar a falar desse assunto. Mas é interessante que o Senhor me mostrou que aquelas pedrinhas pequenas, o Senhor falou para mim: presta atenção nos detalhes, filha, presta atenção nos detalhes dentro da tua casa, presta atenção nos detalhes no seu ministério, presta atenção nos detalhes. Quando você não entender, volta, resolve todas as questões, resolve essas questões pequenininhas que a gente não valoriza, sabe? Porque não adianta passar por cima e continuar, né? Então naquela descida eu não aceitei a ajuda dos dois que estavam do meu lado, e era uma estratégia de Deus. O Senhor queria colocar um do lado, outro do outro, porque nós três nos ajudaríamos. Então o do lado da direita, o do lado da esquerda, qualquer um que escorregasse, os outros se sustentariam. Mas eu tive que soltar, porque eu achei que era melhor eu andar sozinha, porque estava difícil andar ali junto com os três. É duro acertar o passo, três pessoas acertarem o passo, principalmente numa descida com sulcos e pedrinhas, né? Então tem situações que são difíceis para a gente caminhar ali dentro dos princípios, dentro daquilo que tem que ser, dentro do plano que o Senhor colocou para nós, dentro das coisas que nós temos que fazer, mas nós temos que andar dentro disso. Então como que Davi, para ele ia vencer todas as guerras que ele venceu, com todos aqueles exércitos grandes que estavam contra ele, com toda aquela coisa enorme que vinha contra ele, e ainda cuidar da família? Ele entregou na mão das mães: olha, vocês cuidem das crianças aqui, porque eu estou cuidando da guerra lá, eu estou fazendo coisa muito importante. E o princípio estava nele, era ele que tinha que trazer o princípio ali, era ele que tinha que trazer para os filhos dele: olha, filho, não é assim, olha, filho, o pai está aqui, o pai te ama, filho, nós estamos juntos, filho. Tanto os filhos da nossa casa como os nossos filhos espirituais, eles têm que sentir essa segurança em nós, esse amor que está em nós por eles, essa coisa de que, querido, eu estou com você, e se ele tem alguma falha, ele não vai ter dificuldade para chegar para nós e falar para nós aquilo que ele está sentindo, né? Então essas coisinhas pequenas nós temos que acertar no meio do nosso caminho, nós temos que valorizar essas coisas e poder organizar tudo. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ter uma vida assim completamente equilibrada, né? Tanto nossa vida da nossa casa como do nosso ministério. E se tivermos que parar algum momento para ajudar, a gente para. Nós não vamos perder a vida por causa disso. Vamos parar, vamos resolver os problemas, porque quanto menor eles estão, menos trabalho vai dar para nós resolvermos. Amém? E ame, ame, ame e ame. Amém? Deus abençoe vocês.